Então, falando um pouco desse curso, o que eu trouxe aqui para vocês são situações que eu pude viver na prática em relação a isso. Eu tenho uma empresa há mais de 10 anos de serviços. O comercial dessa empresa sou eu, tá? Posso dizer que ao longo desse tempo, esse aprendizado que eu fui obtendo foi me fazendo trazer resultados para o meu negócio, para a minha empresa, tá? Então, tudo isso que eu vou falar aqui são ferramentas práticas que eu vi atuando, que eu vi as áreas comercial de grandes empresas aplicando. Eu sou também auditor de processos. E hoje eu também presto consultoria para alguns clientes privados, onde eu direciono a equipe de vendas, as equipes de vendas. Direciono no que tange a captação, a agendas, forma de abordagem. E essas equipes de vendas que eu estou atuando hoje, vou dar um exemplo das últimas duas, a última equipe que eu estou atuando agora, duas equipes que eu estou atuando agora, a gente teve um acréscimo no faturamento significativo. Para você ter uma ideia, eu acho que teve uma que saiu de zero faturamento em agosto e chegou a quase mais de 150 mil reais agora, antes dessa história do Covid, que vocês estão percebendo, né? E também teve uma que atua há 3 anos mais ou menos, que a gente saiu de 80 mil e está chegando em torno de 320 mil reais nessa faixa. Então, assim, essas orientações a respeito das técnicas, da formação da equipe, são as mesmas que eu vou passar aqui nesse curso, nesse direcionamento que eu fui aprendendo aí ao longo desses 10 anos auditando o processo comercial das empresas, tá? Então, vamos lá. Esses são nossos tópicos, tá? O que é que a gente vai conversar nesse curso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre perfil de cliente. Não vou chamar de persona porque a gente está falando de cliente, não está falando de pessoa física, está falando de pessoa jurídica. Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso. Captação de novos clientes, como é que eu identifico esses potenciais clientes, tá? Material do vendedor, ou seja, qual é a ferramenta do vendedor, o que é que ele pode utilizar. Gostaria de lembrar que isso é um mini curso, não é um curso completo, tá? Então eu preparei o conteúdo, reduzi o máximo que eu podia, coloquei o que é essencial e pus aqui. Primeiro contato, o que é importante você entender a respeito do primeiro contato que você vai ter, a agenda do vendedor, a elaboração dessa agenda, vamos falar um pouco sobre roteirização também, funil de vendas, que é fundamental que vocês entendam, eu não vou nem comentar nada a respeito disso agora, quando eu chegar lá nos lados vocês vão perceber os momentos da venda nesse próprio funil, o fechamento e a conclusão da venda, o batida de martelo do cliente e como você pode orientar a respeito disso. Indicadores de venda, tá? Indicadores que vão conseguir medir o resultado da venda. E o pós-venda. Concluí, fiz a venda, ele passou a ser meu cliente e agora como é que eu devo tratar isso? Então, basicamente, esses serão os tópicos que a gente vai ver ao longo desse mini curso. Então vamos lá. A primeira coisa é entender do CVBA, do produto ou do serviço. Entenda, você não vai vender se você não conseguir entender do produto. Você precisa se especializar nesse entendimento. Talvez conversar com as pessoas da área técnica, da área de desenvolvimento, seja fundamental nesse momento, tá? Se você não consegue entender do produto, você não consegue barganhar. Para entender do produto, existe uma técnica chamada CVBA, características, vantagens, benefício e atrativo. Eu vou dar um exemplo prático de como é que isso funcionava numa empresa que eu atendi, que inclusive nós nos tornamos líder de mercado nessa época, e uma das ferramentas base e chave que a gente usava era o CVBA. O que a gente fazia? No começo da semana, a gente escolhia um produto, entregava a responsabilidade para o vendedor estudar sobre aquele produto. Na outra semana, na reunião semanal de vendas, que acontecia no início do expediente, nós pedíamos para o colaborador
ele retratar, ou seja, falar o CVBA daquele produto. Então ele tinha que falar das características, ele tinha que falar das vantagens, dos benefícios e do atrativo daquele produto ou daquele serviço. Então vejam o que isso traz na prática. Eu estava com o dono da empresa lá na loja e ele falou assim: Denis, repara como aquele vendedor faz um CVBA legal. Naquele momento chegou uma cliente querendo comprar um carrinho de bebê. E o pai que estava do lado foi logo dizendo: olha, que seja o mais barato, tá? E o vendedor levou para um carrinho que custava em torno de R$120, importado da China. E nisso o vendedor parou e falou: olha, sem compromisso, eu posso te mostrar esse outro aqui? Que era um carrinho mais interessante, digamos assim. Um carrinho com maior valor agregado, um carrinho de R$350. Só que o vendedor chegou para o pai e falou: ó, esse carrinho aqui, ele gira em 360 graus Celsius. Ele tem 2 suportes para você colocar sua cervejinha e você se imaginar aí, ó, imagina aí passeando pelo parque, tomando sua cervejinha. Ele tem 3 inclinações para o seu filho, você pode ir sentado, pode ir deitado. Quando ele começou a falar isso, ele foi dando as características, as vantagens, os benefícios e o atrativo do produto. No final, ele vira para o cliente e fala, e claro, com o olhar na mãe também: você não quer o melhor produto para o seu filho? Rapaz, nem vou falar, nem preciso falar mais nada. Automaticamente o pai preferiu o carrinho mais caro, mesmo precisando colocar isso dividido no cartão, etc e tal. Em resumo, foi um bom CVBA. Então, é fundamental que você, como vendedor do serviço, descreva as características. Quais são as características do serviço que eu estou prestando? Se ele me comprar, quais são as vantagens que ele vai ter? Quais são os benefícios que eu tenho que o outro não tem? O que é que torna meu produto mais atrativo do que o outro? Quais são as características? Seria prazo? Quais são as condicionantes? Então, CVBA: característica, vantagem, benefício e atrativo relacionado ao produto ou serviço. Faça isso para cada produto ou para cada serviço. Feito isso, você vai ter um melhor entendimento a respeito do produto. E isso, inclusive, vai poder aumentar o seu número de itens por venda. Porque entendendo do produto, você vai conseguir agregar um produto ao outro. O cliente veio comprar uma coisa, você consegue agregar mais isso, mais aquilo, e assim vai. Vamos tratar agora sobre clientes potenciais, Como é que a gente pode identificar quem são esses clientes? Existem algumas variáveis, gente, que a gente deve considerar. A gente precisa encaixar esses clientes nessas variáveis. Claro, nas variáveis relacionadas ao perfil do seu negócio, o negócio da empresa que você está atuando. Então, por exemplo, uma segmentação de clientes demográfica, setor, A que setores devemos atender? Construção civil, a indústria, ao comércio, varejo, que setores? Hoje, o meu mercado, 80% dos clientes, eles estão em que setor? Talvez seja relevante. Eu atendi um escritório de advocacia e eles queriam diversificar. Eles atendiam muito construtora. Só que o que acontece? A orientação que eu dei foi justamente o contrário. Já que você tem tanta construtora, você tem uma chance maior de venda se você tiver uma indicação dentro do próprio setor. E eles começaram a investir em criar periódicos para o setor. E isso causou um efeito significativo, eles aumentaram lá, tá? Outra forma de segmentação: porte da empresa. Devemos entender de pequena, médio, grande porte, micro. Que tipo de empresa? MEI, EPP, seja lá qualquer tipo de pequena empresa. EPP é a mesma coisa, Então, que tipo de empresa eu vou atender para que eu possa segmentar isso, tá? Claro que eu estou falando de segmentação, mas vai ter negócios aí, vai ter serviços que vão poder atender pequena, médio, grande porte, tá? Aí não tem problema, aí você não precisa segmentar, você vai atender todo mundo, tá? Mas geralmente não é assim, geralmente você tem um público destinado, tá? Tecnologia, na parte operacional, a segmentação. Quais as tecnologias de clientes que devemos focalizar?
Ou seja, vou pegar questão de serviço de internet, por exemplo. Então, é um provedor, é uma pessoa jurídica, tá? Então, a tecnologia fornecida, ela é uma tecnologia diferente, tá? É um link dedicado, dando como exemplo esse tipo de serviço, tá? Status de usuários e não usuários. Devemos servir os heavy users, med users e light users, ou não usuários. Ou seja, aqueles que consomem mais o tipo de serviço, aqueles que consomem médio, né? Tem um consumo médio, e aqueles que consomem pouco o serviço, ou que não consomem. Então, eu posso segmentar o meu mercado também dessa forma, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Uma indústria de alimentos, por exemplo, no que tange ao ramo de detetização. Ela vai ter talvez um heavy em inglês, né? Que é muito uso, né, gente? A tradução disso aqui, acho que é heavy users. Então, ela vai ter um maior uso desse tipo de serviço em contraste a uma que tem um light users, ou seja, usa pouco tipo de serviço, tá? Outra forma de segmentar são os recursos dos clientes. Então, devemos atender a clientes que necessitam de muito ou de poucos serviços. Então, qual é aquele que precisa de uma demanda maior e qual é aquele que precisa de uma demanda menor? Qual é aquele que tem a maior capacidade de pagamento e aquele que tem a menor capacidade de pagamento? Então, eu posso também segmentar dessa forma, tá? Abordagem de compras. Organização em relação a compras. Devemos atender as empresas com organizações de compras altamente centralizadas ou descentralizadas. Ou seja, uma empresa que tem no Brasil inteiro, que você tem uma matriz que realiza compras e você tem filiais, tá? Então, a compra pode ser centralizada ou pode ser descentralizada. Outra forma de segmentar, através de estrutura de poder, ou seja, devemos atender empresas em que predomina a engenharia, ou seja, técnica, ou a área financeira, né? E assim por diante, ou seja, a área financeira prevalecendo o menor custo, digamos assim. Tá? Numa cotação, aquele que lançou uma proposta menor. Segmentar como na natureza dos relacionamentos existentes. Por exemplo, devemos atender a empresas com as quais temos um relacionamento forte ou ir atrás das que mais nos interessam. Então, ou seja, aquelas que, de certa forma, já atendemos, ou a gente já tem um canal aberto, ou buscar aquelas que tenham maior rentabilidade, é uma possibilidade. Outra forma de segmentar, políticas gerais de compra, né? Então devemos atender empresas que preferem o leasing, contrato de serviço, compra de sistema, propostas lacradas. Então eu posso subdividir, me segmentar também pensando dessa forma aí, tá? Que possuem critérios de compras distintos, né? Devemos atender as empresas que buscam qualidade, serviço, preço. Então eu segmento e me direciono para que eu achar mais conveniente, aquela que está voltada para a estratégia do negócio da empresa. Aí eu posso segmentar utilizando variáveis, fatores situacionais, por exemplo, urgência. Aí devemos atender as empresas que necessitam de entregas ou serviços rápidos e repentinos. Aplicação específica, devemos focalizar determinadas aplicações do nosso produto em vez de todas as aplicações. Ou escopo, que tipo de escopo de atendimento. Tamanho do pedido, devemos focalizar pedidos grandes ou pedidos pequenos, tá? Direcionar nessa segmentação. Características pessoais, eu posso também segmentar. Similaridade do comprador-vendedor, devemos atender a empresas em que os funcionários e os valores sejam similares aos nossos, tá? Cultura organizacional, que a cultura está mais próxima da nossa cultura como fornecedor, é uma possibilidade. Atitudes em relação ao risco, devemos atender os clientes que assumam riscos ou que os evitam. Então, vai ter aquela empresa que ela é mais... ela se arrisca mais, ela está mais propensa a ganhos, porém com risco maior, tá? Ou a gente vai atender aquela empresa que não está muito a fim de arriscar, que segue aquele modelo padrão, que o faturamento geralmente também é faturamento contínuo, que não investe muito. Então também posso segmentar aí. Fidelidade, devemos atender as empresas que demonstram alto grau de fidelidade e seus fornecedores, ou seja, aquelas empresas que costumam frequentemente comprar
ou ter a prestação de serviço, ou aquelas que vão embora e voltam. Então, tudo isso é forma de segmentar. Lembrando, gente, que a segmentação do cliente ela está muito direcionada à sua estratégia como vendedor. Então, se você começa a entrar, por exemplo, fazer uma segmentação por atividade e você começa a atuar muito naquela atividade, a tendência é que você tenha mais indicações naquela atividade. Como eu falei a história das construtoras antes, aquele exemplo lá do escritório da advocacia. Então, pensa nessa segmentação. Hoje, a maioria dos seus clientes, que tipo de segmentação você tem hoje? E você pode fortalecer essa segmentação ou desenvolver novos segmentos se você acreditar que é um segmento propenso à atuação da empresa que você atua. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre como identificar potenciais clientes. Veja só, esse é um trabalho de planejamento que antecede a abordagem, tá? Então, vou começar pelo primeiro aí, o Google. Gente, a maioria das empresas está no Google. Tem uma ferramenta chamada Google Ads que as empresas utilizam para aparecer, para ficar mais nítida na pesquisa do Google. Quando a empresa contrata essa ferramenta, ela geralmente consegue aparecer entre as primeiras empresas ali. Se ela está fazendo isso, é porque ela está em atuação, ela está em atividade. E talvez, muitas vezes, até atividade forte. Então, cabe a você procurar buscar essas empresas aí através do Google e encontrar. No Google tem tudo, pessoal. No Google, quando você tem o Google Meu Negócio hoje em dia, que você pode pesquisar, você pode visualizar, né, no Google Map a localização daquela empresa. Quando você digita a pesquisa no Google, já aparece do lado direito lá o endereço da empresa e várias informações dela que você pode utilizar, né? Você pode pegar o CNPJ, encontrar o CNPJ no Google, colocar no site do Sintegra e checar se a empresa está ativa, tá? Para você não perder tempo com a empresa inativa. Lista online, aquelas velhas listas amarelas que tinha antigamente, vocês lembram, ainda tem isso no Google. Você coloca lá lista online que você encontra. Aí você digita o segmento de atuação da empresa, você vai ter lá uma lista de empresas segmentadas por atuação e também segmentadas, você consegue segmentar de forma geográfica, a localização. Catálogos institucionais, você pode procurar. Tem um catálogo do FIEP, por exemplo, Federação das Indústrias de Pernambuco, ou de outros estados, que todo estado tem. Lá você vai ter as indústrias que estão localizadas aqui no estado. Então você pode ir lá consultar e você pode usar isso como fonte para pesquisa. Cadastro de sindicatos. Os sindicatos geralmente têm o cadastro das empresas. Tem o Sinduscom na Construção Civil, tem o Sindaçuca, tem vários sindicatos que você pode buscar essa informação, tá, de cadastro. Sites especializados. Hoje em dia já existem esses sites. Existe um para construção civil, por exemplo, que você consegue inclusive ver as obras que estão iniciando no Brasil hoje. Então você pode... Esse serviço geralmente é pago, você paga um valor por mês e você tem acesso a esse banco de dados de empresas e você pode ir lá e fazer uma abordagem, tá? Visualizar quem são e fazer uma abordagem, né? Indicação de outros clientes é uma fonte para captar potenciais novos clientes, tá? Potenciais novas pessoas jurídicas. Visitas físicas, ou seja, naquela região você tem um conjunto multifabril que você conhece. Então você vai lá naquele conjunto, dá uma volta com o carro e vê as empresas, o nome das empresas e busca depois contato, telefone, pode ser pela internet, pode ser localmente, batendo na porta também, hein, gente? Essa questão de bater na porta, isso não acabou não, isso pode ser feito. Então aproveita até naquele momento ali, tenta falar com alguém na empresa, tenta falar com o comprador e descobre quem é o poder da decisão, né? E daí tenta realizar o primeiro contato. Bom, antes de falar de equipamentos necessários, eu queria fazer um comentário com vocês aqui. No momento que eu estou gravando esse treinamento, a gente está passando pela crise do Covid, tá? Então muitas empresas, inclusive, pararam de vender completamente. O que eu queria orientar vocês? Vejam só. Na hora de segmentar os clientes que você pode atuar, eu sei que fisicamente falando ficou complicado para o vendedor até conseguir agendar uma visita nesse momento, é complicado. Mas nada impede de você telefonar, fazer um prospect one, conversar, para que depois, quando a coisa melhore, quando as regras de restrição fiquem mais abrangentes, você possa ir lá e fazer uma visita ao cliente.
Então esse é um momento de captação. Então nada impede que você identifique antes quem são esses potenciais clientes. E também direcione a segmentação para talvez aqueles serviços que não acabaram, que não pararam. Serviços essenciais que a gente tinha comentado antes. Alimentação, que não tinha comentado antes, desculpa. Mas que fala-se muito na televisão, que é alimentação, que é a parte de saúde. Então essas empresas continuam funcionando. Talvez seja conveniente direcionar o seu comercial agora, caso que sua empresa puder atender, se seu produto estiver direcionado para eles. Então seja interessante você tentar focar nesses clientes, tá? Tentar fazer o contato, estabelecer o contato, divulgar, enviar um cartão de visita eletrônico, seja lá o que for, e já começar a causar um relacionamento mesmo antes, tá, de você estar liberado, digamos assim, para ter esse contato físico, se necessário for. Bom, falando de equipamento necessário, o que é que você vai ter aí? Ó? O vendedor precisa de celular, o vendedor vai precisar de cartão de visita, tá? E vai precisar de portfólio. O cartão de visita que seja bem feito, que tenha um contato, telefone seu, tá? E-mail de contato, WhatsApp hoje em dia, tá? Para que o cliente tenha um acesso rápido a você. O celular que tem Android, que você consiga, por exemplo, acessar sua agenda, que você possa acessar um aplicativo de funil de vendas e registrar em que fase está aquela venda, tá? Então, nesse sentido. O portfólio mais adequado, que esse portfólio ele pode ser em portfólio físico, tá? Como as lâminas que falem do serviço, que falem da empresa e etc e tal. O cartão de visita pode ser um cartão de visita virtual. Hoje em dia está se usando muito cartão de visita virtual. Então você manda confeccionar, então é um cartãozinho tipo WhatsApp que você encaminha para um potencial cliente. Bom, primeiro contato, vamos falar um pouco de prospect, veja só. Você vai estabelecer o primeiro contato com o responsável pela empresa. Antes desse contato, você precisa entender quem é essa pessoa. Então, é super importante que você tenha bem claro o nome da empresa, tá? O cargo do decisor, se for, por exemplo, o rapaz do TI. Como é o nome do cara do rapaz do TI? Como é o nome completo dele, né? Qual o nome? Eu falei no caso o nome, né? O cargo dele, se ele é gerente de TI, se ele é analista de TI. A experiência profissional e toda e qualquer outra informação relevante a respeito do decisor, ou seja, daquele cara que vai definir a compra, você deve ter. O que você conseguir levantar dele é importante. Aí você pode estar se perguntando assim: ok, Aldenício, mas como é que eu vou levantar essa informação? Eu preciso de alguma coisa. Onde é que eu vou captar isso? Eu não tenho o currículo do cara. Gente, você tem o currículo do cara? Sim, hoje em dia tem um negócio chamado LinkedIn e a maioria dos profissionais, tá? Quando eu falo maioria, acho que eu estou sendo muito exagerado, mas boa parte dos profissionais estão lá no LinkedIn. Então você com o nome do cara, você pode nome e sobrenome, você coloca lá e você encontra. E você entra no currículo do cara e dá uma lida a respeito disso, certo? Vamos construir agora uma boa impressão, tá? Primeira impressão. Todos são relevantes, considere do porteiro ao decisor. Entenda. Todo mundo da organização, da empresa, que você vai fornecer serviço, é importante para você. Em determinado momento, você deve precisar daquela pessoa e aquela pessoa deve ter empatia com você. Então, crie relacionamento com todos da organização. Desde a pessoa da limpeza, ao porteiro, todo mundo, tá? Segundo, relacionamento com intermediários. Se você conseguir dar um foco maior, ou seja, ter um relacionamento melhor com os intermediários, fica mais fácil ter acesso ao decisor. Eu me refiro ao seguinte: digamos que a secretária do cara que decide, essa secretária, ela atende seu telefonema e passa a ligação. Quanto mais ela gostar de você, melhor. Mais ela vai ser sincera com você e deixar claro se ele vai poder te receber ou não, e pode até dar uma mãozinha para que ele te receba, tá? Introdução da empresa e o motivo do contato. Isso é fundamental. Quando a gente fala em introdução, é explicar
dados a respeito da empresa que você está atuando, que você está em nome, histórico da empresa, clientes reais da empresa, e deixar claro o motivo. Olha, estou aqui para, no caso, né, ofertar nossos serviços deixa claro isso. Demonstrar conhecimento sobre o prospect, ou seja, não perca a chance de não demonstrar esse conhecimento, tá? Não perca a chance de demonstrar esse conhecimento. Então, na hora que estiver conversando com a pessoa que é o decisor, você não já teve contato com o currículo dele antes? Então, cita o cargo dele, é um baita cargo, tal. Não sei, na conversa, na hora que você tiver abertura, você comenta sobre alguma informação que você captou isso do LinkedIn a respeito daquela pessoa, tá? Referencie o cargo, a empresa e faça um resumo do mercado. Então, assim, quando a gente fala referenciar o cargo, o cargo dele, a sua empresa e a empresa dele, se você souber algo da empresa que você está querendo atender como cliente, é super interessante, isso vai demonstrar interesse, tá? E quanto mais você demonstrar que você está ciente a respeito do mercado em que você está atuando, mais fácil também vai ser causar uma boa impressão. E pratique a técnica de espelhamento, muito famosa, que é a técnica do rapport. Ou seja, na hora que você estiver em contato com o cliente, aí eu peço que vocês pesquisem isso na internet, tá? Rapport é uma técnica de programação da linguística que ela pede que você imite o cliente, imitar gestos, imitar gesticulação facial, imitar tom de voz, tudo isso para você se tornar o espelho do cliente. E isso vai terminar e causar uma empatia a curto prazo. É uma técnica espetacular. Então, estudem mais sobre isso. PNL, no caso, programação da linguística, e a técnica é rapport. Comece com perguntas abertas. Então, assim, não tente empurrar o produto no cliente. Comece com um diálogo, por exemplo, questionando sobre o mercado. Puxa outro assunto com o cliente, para que você comece gerando um relacionamento, certo? Então, assim, quanto mais você quer tentar finalizar, quer empurrar o produto, mais você quer vender a curto prazo, menos chance você vai ter de conseguir vender. Então, procure ficar atento a respeito de como o mercado está se comportando. Se o mercado está em baixa, se está em alta, se os preços praticados estão maiores que o que geralmente se a demanda está sendo suprimida naquela região somente, os concorrentes que possuem, os preços praticados pelos concorrentes, tenha tudo isso na sua manga, tá? Não estou falando de preço de manga, estou falando de... para quem trabalha com venda sabe o que eu estou querendo dizer. Mas estou falando de informação da informação. Essa informação é importante para você barganhar. Quando eu falo de preço de manga, já que eu citei nesse assunto, gente, o preço de manga é aquele desconto que o vendedor já tem e sabe que pode aplicar, que foi definido pela direção. Então, isso seria o preço de manga. Em seguida, vale citar cases de sucesso com seu produto ou serviço. Ou seja, cita empresas que a empresa já atendeu, cita, se possível, as maiores empresas, as empresas mais reconhecidas, tá? Cita a satisfação desses clientes perante o serviço que hoje a sua empresa presta, tá? Citar concorrentes e clientes atuais pode atrair o interesse do cliente. Então, quanto mais você citar concorrentes e mais citar clientes que a empresa já atua, mais será atrativo. E uma dica seria providenciar um script, ou seja, uma fala, um texto padrão que você tenha para a sua abordagem, certo? A coisa mais importante é que você consiga agendar uma próxima reunião. Porque muitas vezes você não consegue fechar o seu pedido, ou fechar a venda, o time de venda não tá naquele momento ali, é um pouco mais na frente. Então, não deixa de programar uma próxima reunião, tá? Trate de benefícios na linguagem do cliente. Às vezes você tem uma linguagem técnica que você aprendeu aí com as áreas técnicas da sua empresa, mas o cliente não domina isso, então não faça isso, tá? Mude um pouco o seu jeito de falar, para que seja mais acessível ao cliente. Mantenha o foco no que ele precisa. Deixa ele falar, pelo amor de Deus. Escuta.
até você conseguir encaixar a necessidade dele ao que você tem de melhor para oferecer. E entenda da urgência do problema. Pode ser que ele precise de algo para amanhã, ou sei lá, para agora, e você tem essa solução para ele. Então, entenda o prazo que o cliente necessita. Agenda do vendedor, vejam só, a agenda ela é fundamental. É necessário que se construa uma agenda, não existe vendedor sem agenda. Hoje em dia existem ferramentas super avançadas para você fazer isso. Eu trouxe uma delas aqui, tá? Mas antes de falar dela, eu vou citar outros exemplos. O Agendor é uma possibilidade, a própria agenda do Outlook. Mas essa que tem aí no slide é a agenda do Google Agenda. Gente, essa agenda tem interface com o celular. Então, quando você vai lá no Android, que você cadastra um evento com a data, horário, automaticamente já vai para a sua agenda aqui. Além disso, você pode anexar a lista de tarefas. Vocês podem ver do lado direito aí, tem uma lista de tarefas para que você possa ir executando. Porque essa agenda de cá, né, a agenda do Google, é para compromissos que você tem, visitas a cliente. O que precisa fazer é a emissão de um orçamento, que muitas vezes é interno, né, na empresa ou no home office, e está do lado direito aí. Então, esse aí é um exemplo. O que é que você precisa? Precisa de uma conta no Google. Com a conta no Google, você vai lá nas opções e clica lá no Google Agenda. No celular, geralmente aparece o número 31, se eu não me engano, na agenda. Aí você vai lá e clica e automaticamente você tem acesso. Você coloca um mais, criar, e ele vai criando evento, vai perguntar o nome do evento, a data, a hora. Gente, é muito simples e autoexplicativo. Detalhe, você pode compartilhar essa agenda com seu gerente de vendas, você pode, com outros vendedores, tá? Se for um plantão, por exemplo, então você pode fazer esse compartilhamento. Então essa é uma baita ferramenta gratuita que está disponível aí para que vocês possam fazer as suas agendas. Detalhe, claro que na hora da confecção da agenda você tem que fazer uma roteirização para que você não perca tempo. O que eu estou querendo dizer? Se você tem 2, 3 clientes na mesma rota, né, não tem por que você agendar eles tentar agendar eles em dias distintos. Tem que aproveitar a mesma rota para economizar combustível e para ser mais produtivo. Então, roteirização é extremamente importante nesse momento, tá? Comprovação de visita, vejam bem. O próprio Google, ele tem você pode, no caso no Google Map, linha do tempo do Map, você vai conseguir visualizar os locais onde você esteve ao longo do dia e o tempo que você passou em cada lugar. O que é que você pode fazer? Para apresentar isso para a sua diretoria, você pode emitir esses relatórios diariamente comprovando que você esteve naqueles lugares para fazer as visitas, certo? Isso é uma forma de comprovar a execução da agenda. Ou seja, quantos por cento você conseguiu atingir daquilo que foi planejado na sua programação ou na sua agenda. Ok? Em se tratando de funil de vendas, vamos conversar um pouco. Você tem aí o papel do marketing e o papel da venda. Nesse primeiro slide, perceba esse primeiro funil aí, o funil colorido. Então, o marketing ele vai até o interesse, descoberta do cliente e a geração de interesse. É uma rede social que a empresa começa a postar, é uma campanha no Google ADS, é uma panfletagem. Aí, com a descoberta da existência daquela empresa, gera o primeiro interesse do cliente. Aí o interesse vai entrar, né, a chama do lead. O cliente começa a dizer assim, eita, essa empresa existe, vou ligar para lá, aí liga. Aí pronto, daí para baixo é o papel do vendedor. A consideração, certo? A respeito do que o cliente tá querendo. A intenção, identificar a intenção do cliente, tentar direcionar essa intenção do cliente. Quando eu falo esse direcionamento, eu estou me referindo a tentar que ele compre aquilo que é mais caro ou aquilo que tem uma maior rentabilidade, certo? Entre a intenção, a avaliação e a compra, que a compra é o fechamento da compra, ou seja, a finalização.
Então, descoberta e interesse fica com marketing. Em algumas situações fica consideração e intenção também, muito com a indústria virtual, a compra. E a avaliação e compra com o vendedor, com a área de vendas aí embaixo, tá? No final do funil. Olhando para o lado direito, fica mais fácil de orientar. Então, essas etapas, ó, prospecção, tá? Geração dos leads, né? A qualificação, identificação que ele pode ser um candidato a cliente daquela empresa, a apresentação da empresa ao cliente, de alguma forma, a maturação dessa ideia, ou seja, é o momento onde o cliente ele considera que talvez esse seja um bom negócio, tá? A negociação, que envolve condições, valores, é a melhor opção, tá? Em comum acordo. O fechamento da venda e o pós-venda, que aí é aquele acompanhamento que você vai dar para o cliente quando ele se tornar o seu cliente. Então bora logo, vamos para o que interessa, né? O que a gente está querendo, a nossa comissão, né? Que é a técnica de fechamento da venda. Então, primeiro, solicite informações do cliente em conversa informal para preenchimento do pedido. Vai formatando o pedido ao longo da conversa e depois apenas confirma. Então, você vai conversando com ele devagarinho e já vai preenchendo nome, endereço, dados da empresa. E nessa conversa vai te levando para o fechamento e você no final vai lá e só pede, né, a autorização. Ou ele pode indicar isso sem necessariamente te dar uma autorização. Então, isso é um pedido. Segundo, o vendedor explica sobre o produto e vai detalhando todas as etapas da venda até o momento de como será entregue o produto. No final, sem questionar o cliente a respeito do fechamento, tira o notebook ou o talão, redige o pedido na frente dele e automaticamente fica subentendido que o pedido foi formalizado. Então, você nesse método, você exime a necessidade ou a responsabilidade do sim e fica subentendido no ar, aquele sim. Técnica de autorização formal para aquelas empresas que existe essa formalidade. Então você vai precisar buscar uma aprovação de alguém. Pode ser por e-mail, por telefone ou contato direto. Perguntas e respostas, assim, não pergunte diretamente se ele vai comprar. Isso é outra técnica. Utilize a técnica de perguntas e respostas para fechamento. Aí nesse caso específico, eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vejam só. Pronto, tá aqui, ó. Você prefere que eu entregue aqui na empresa ou no centro de distribuição? Veja que pergunta legal, só que você não está dizendo, você não fechou o pedido, né? Mas você está colocando uma frase que está levando para isso. Se ele confirmar que sim, ok, pedido concretizado. Você prefere pagar à vista ou em 3 vezes no cartão? É outra forma. Devemos embrulhar para presente se for um produto, né? Se for um serviço, quando é que a gente pode vir aqui fazer a instalação, por exemplo? Então, perguntas e respostas para fechamento, tá? Perguntas fechadas, onde as suas respostas concluem o fechamento do negócio. Então, basicamente é isso que essa técnica diz. Outras técnicas, né? Utilize o medo de perder para vender, tempo limitado para compra com aquele preço, aquela história de, olha, se a gente fechar até amanhã, eu consigo tal valor, tal preço. O pessoal de corretora de imóvel usa muito isso, tá? Aí, segundo, reduza o valor do produto na conversa. É mais fácil vender um produto que custa 20 por dia do que uns 600 por mês. Então, você mostra para ele um valor menor e um benefício a curto prazo que termina que ele começa a achar que é mais barato do que o valor real. Isso é outra técnica. Apresente um produto com maior valor e depois um de menor valor. Isso aqui é de praxe, né? Todo mundo já conhece. Você sempre trabalha com o de maior valor e quando percebe que o cliente não está com aquela condição ou prefere algo mais barato, você vai baixando. Utilize mais ao seu favor após uma objeção de forma entonada. Acrescente mais. Exemplo. Entendo que você deseja um desconto de 10%, mas se pudermos fechar nessas condições da proposta, vou aumentar o prazo de pagamento para 28 dias, de 28 dias para 35 dias. Então, quando o cliente quiser alguma coisa que você não consegue dar, você coloca esse mais entonado e substitui por algo que você possa ofertar, certo? Mesma coisa em característica do produto. Ah, mas seu produto ou seu serviço não tem isso. Aí você fala, mas tem isso. Então, esse poder do mais na venda é muito importante, muito interessante. Então aqui, ó, um breve resumo. Vejam que informações legais.
50% das negociações terminam sem que o profissional de vendas solicite a venda ou mesmo uma nova reunião. Ou seja, consegue-se vender sim na primeira reunião, certo? E com a abordagem correta, com a técnica correta, você consegue finalizar sem que seja necessária uma nova reunião. Tá aí os dados. A grande parte dos fechamentos acontecem logo após a segunda objeção. Então, se o cliente ele te dá uma segunda objeção e você tem uma resposta convincente, ou seja, um mais convincente, a tendência é que você feche logo, tá? E só gerem 2 objeções. Na negociação, foque em atender a necessidade do cliente. Esqueça o resto. O que é que meu cliente precisa? É isso que está querendo, então vamos fornecer isso que está pedindo, certo? Aí vamos falar agora um pouco sobre indicadores importantes na área de vendas, tá? Então, o primeiro, que vocês precisam de ciência disso, porque geralmente as metas e o comissionamento está baseado nesses indicadores. Então, um indicador importante, ticket médio. O que é ticket médio? É o valor da sua venda. É o volume de venda total do ano ou do mês dividido pela quantidade de vendas que você fez. Isso vai mostrar se você está agregando valor à sua venda. Se sua venda está sendo realmente uma venda daquilo que é mais caro. Digamos assim, você está conseguindo convencer o cliente ao melhor, certo? Então, esse é o ticket médio. Itens por venda é o quanto você consegue agregar de produto a mais naquela venda. Então, você vai dividir a quantidade de itens vendidos pela quantidade de vendas e você vai encontrar exatamente a quantidade volume de itens por venda. Não é volume, é itens, certo? Exemplificando isso, digamos que o cliente vá vou uma situação mais corriqueira, mais prática, o cliente vai comprar uma escova de cabelo e você vende para ele shampoo, você consegue vender para ele também alisante, todos aqueles produtos complementares ali que envolvem aquele produto ou que envolvem aquele serviço, tá? Venda por vendedor é um indicador importante também, ou seja, a sua venda, que geralmente isso é comparado com os outros vendedores para monitorar desempenho, tá? Venda por região, ou seja, na região Nordeste, na região Sudeste, em Pernambuco, no bairro de Afogados, aonde é que está acontecendo aquela venda? Então, venda por região, tá? Venda por classe de produto, ou seja, eu tenho aquele mix enorme de produto. Então, eu estou vendendo 50% de um mix, 30% do outro, 20% do outro. Muitas vezes a organização ela define meta por mix de produto, tá? Então, esse indicador também é extremamente relevante para que você monitore. É importante que você acompanhe esses números, gente, mensalmente, para ver como é que você vai indo, tá? Como é que está indo seu desempenho no que tange a isso aí. Pós-venda. Esse é fundamental para garantir a manutenção do cliente e para a captação de novos clientes, tá? Então, faça agrado do cliente. Elogie. Se você tiver informação a respeito do time de futebol que ele torce, você percebeu que o time ganhou, fale daquela vitória. Dê presentes para o cliente. Gente, presente vai de calendário, a pequenos brindes, a qualquer outra coisa. São pequenos mimos que você vai fazendo ali, vai dando para o cliente, para quem tem o poder de decisão, né, para o decisório, e também para a equipe dele, como a gente falou em agradar todo mundo, que vai fazer com que você gere resultado. Um dos maiores vendedores do mundo, vendedor de carro dos Estados Unidos, ele disse que o segredo dele é porque ele não tinha clientes, ele tinha amigos. Então, quanto mais você se relaciona com o cliente, melhor. Segundo, não deixe de lembrá-los como são importantes. Os clientes, é o cliente que traz o faturamento da empresa. Então, quanto mais você frisar isso, da importância daquele cliente para o negócio, para a empresa, melhor. Garanta assistência ao cliente. Mas você não é a área operacional, eu não vou conseguir
Nada impede de você se envolver. Envolver é tocou o telefone para reclamar de alguma coisa, escute, brigue com a hora operacional, insista para que o cliente tenha a sua demanda atendida. Não deixe de fazer isso, certo? Pós-venda forma promotores. O que são promotores? São pessoas que vão falar bem da empresa. E o falar bem da empresa gera novos clientes. Você já imaginou se todos os clientes da empresa forem promotores? Naturalmente os clientes vão chegar para você sem muito problema, sem muito trabalho. Conseguir cliente dá muito trabalho, se gasta muito com isso. Se você tem um trabalho que é um trabalho proativo, você causa um trabalho proativo que eu falo, desculpa, acho que eu usei o termo errado, não seria proativo, mas se você faz um trabalho junto a um cliente que ele se torna um promotor, ele automaticamente, como uma engrenagem, vai gerando novos clientes para você, sem que você gaste tanto com isso, sem que você tenha tanto trabalho com isso. Então, aqui embaixo, conquistar novos clientes custa de 5 a 7 vezes mais do que manter os atuais. Então, foque na manutenção dos clientes atuais. No próximo slide, eu queria que você desse uma olhada aqui. Pós-vendas no Brasil. 70% não possuem o cadastro de seus clientes. 85% nunca fizeram pós-venda na vida. Vejam só, vejam que estatística. 94% nunca usaram tecnologias digitais para monitorar seus clientes. Uma pesquisa de satisfação, por exemplo, 97% não conhecem o NPS, Net Promoter Score. Existe uma pesquisa que é conhecida no mundo todo, que se chama NPS. Aqui no Brasil tem até um livro chamado A Pergunta Definitiva. E essa pesquisa é interessante para que você consiga identificar clientes promotores, detratores e neutros. O que é um cliente promotor? É aquele que compra teu serviço e sai falando bem de você. Ou seja, está divulgando coisas positivas. Está atraindo novos clientes. O cliente neutro, ele compra o serviço, mas não fala nada, tá? Fica na dele lá. E o cliente detrator, ele compra, mas não gosta, porque só tem você, digamos assim, pode ser uma situação, e fala mal de você. Então, existem promotores neutros e detratores. Como é que você identifica que tipo de cliente você tem? Se ele é promotor, neutro ou detrator? Faça uma pergunta para ele. De 0 a 10, você nos indicaria para um amigo? Se ele colocar a nota de 0 a 6, ele é detrator. Se ele colocar 7 ou 8, ele é neutro. Se ele colocar 9 ou 10, ele é um cliente promotor. Então é fundamental que nós transformemos os nossos clientes em clientes promotores. Etapas sugeridas para o pós-venda. Vamos lá. Comprou o serviço, e-mail de agradecimento e boas-vindas. Quando eu falo comprou o produto ou serviço ou assinou o contrato. Isso é interessante no pós-venda. Segundo, informações de uso e dicas de conservação e manutenção e assistência. Você está munindo o cliente sempre dessas informações. É fundamental. Isso também é pós-venda. Descontos e condições especiais para o cliente que já é cliente da casa. Planejar algo desse tipo. Pesquisa de satisfação para clientes, que pode ser através de NPS ou fazer outras perguntas também, pode ser formal, tá? Tem o SurveyMonkey também, que é utilizado como ferramenta de pesquisa eletrônica, ou pode ser por telefone, do jeito que você achar melhor. A apresentação de algo novo, complementar, algo que somente os clientes vão ter acesso. Isso fideliza. Não prometer o que não pode cumprir. Se você não causar uma insatisfação no cliente, não causar um desapontamento, você automaticamente está causando um aumento na fidelização. Esteja sempre disponível. O vendedor tem telefone ligado 24 horas. Apareça para o seu cliente, procure dar feedback para ele. Isso é fundamental. Esteja presente nas suas visitas, divida sua agenda em clientes novos, clientes ativos e clientes antigos, clientes inativos que não estão comprando mais. Faça na sua visita, procure saber como é que está o serviço que você está prestando.
Avise a eles sobre novidades que a empresa desenvolveu. Somente para eles. Lembre de datas especiais, tipo aniversário do mês, aniversário do decisor, aniversário do filho, aniversário da empresa, qualquer data especial que seja relevante. Coloque isso na sua agenda para que você se lembre disso. Marketing de conteúdo. Comece ou a divulgar ou criar postagens para a empresa com informações relevantes, não somente com produtos para venda. Isso é importante. Tá? Fazendo isso, você vai ter um pós-venda bem proativo que vai gerar resultado para a organização. Porque, como foi dito antes, é mais fácil você conseguir indicações de clientes que já são seus clientes. Você vai gastar menos do que você vai gastar captando novos clientes. Tá? Bom, gente, com esse slide nós concluímos o nosso mini curso. Tá? Nós temos uma prova, caso você deseje fazer a prova. É só acessar o site www.bjtreinamentos.com.br, acessa a aba curso gratuito, procura lá o curso que você está fazendo, clica no botão da prova e após a conclusão da prova, se você desejar emitir o seu certificado, há um valor irrisório, tá? Um valor simbólico. Você pode clicar do lado onde tem o botão certificados e clicando lá você vai poder fazer o pagamento e emitir o seu certificado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo curso.